30 dias para tornar-se uma mulher de oração, da autora Stormy O'Martin, da editora Mundo Cristão. Capítulo 3. De boas-vindas ao Espírito Santo. Enquanto eu viver, nunca conseguirei entender como alguém é capaz de encontrar paz, esperança e realização sem Jesus e sem o dom do Espírito Santo. Eu não conseguiria viver sem a presença do Espírito Santo em minha vida. Não gostaria nem de tentar. Fiz isso por anos e ainda me lembro do vazio, da dor, do fracasso e do tormento de morrer um pouquinho a cada dia. Recebemos muitos dons maravilhosos ao aceitar Jesus, mas o dom do Espírito Santo é o que mais precioso de todos. Consigo entender porque o único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Apenas alguém incorrigivelmente mau faria algo assim. Aqueles que o conhecem de verdade nunca o rejeitariam. Aqueles que o rejeitam não o conhecem de fato. Para ter liberdade, plenitude e sucesso verdadeiro na vida, é necessário receber o poder do Espírito Santo. Essas qualidades só podem ser obtidas por meio dele. O que significa ter o Espírito Santo? O Espírito Santo habita em todo cristão. Aceitamos Jesus porque o Espírito Santo nos atrai a ele. O Espírito de Deus abre os nossos olhos para que consigamos enxergar os erros de nossos caminhos e a necessidade de arrependimento. Quando você abre o coração a Jesus, é preenchida pelo Espírito Santo. A partir de então, inicia uma aventura maravilhosa de descobrir quem Ele é, tudo o que Ele faz por você e o significado de tê-lo em sua vida. Você nunca mais será a mesma. Há um mover do Espírito em seu interior e você precisa agir de acordo com ele. Ter o Espírito Santo significa pertencer a Deus. O objetivo de ter uma vida de oração é se aproximar de Deus e desfrutar de um relacionamento cada vez mais íntimo com Ele. Aceitar Jesus e ser preenchida pelo Espírito Santo é o meio de ter uma conexão íntima com Deus. O Espírito Santo é a garantia de que você pertence a Deus. Vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Romanos 8:9. Ter o Espírito Santo significa capacidade de ser transformada. A Bíblia diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. 2 Coríntios 3:17. Somos libertas na presença do Espírito Santo. É extremamente importante se lembrar disso. A liberdade que encontramos na presença do Espírito Santo não caracteriza estar livre para fazer o que quiser. É liberdade para realizar aquilo que Deus quer, para que nos tornemos quem Ele nos criou para ser. 2 Coríntios 3:18 diz: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Ter o Espírito Santo significa não ter de andar segundo a carne. Se Cristo está em você, então o Espírito Santo também está. Portanto, você não precisa mais viver segundo a carne, pois se vocês
viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Romanos 8:13. A mensagem é bem clara. Se vivermos de acordo com a nossa carne, sempre fazemos o que nós queremos. Acabaremos nos destruindo. Talvez não imediatamente, talvez não hoje, mas um dia isso acontece, e é possível que seja logo. Contudo, se formos conduzidas pelo Espírito, seremos capazes de matar o desejo de agradar a carne, a todo instante. Então, poderemos viver do jeito de Deus, e nossa vida dará certo. Ser guiada pelo Espírito não apenas denota obedecer a mandamentos específicos de Deus, mas também significa ser sensível às sugestões silenciosas do Espírito Santo em todos os momentos. É ter uma percepção provinda dele sobre o que fazer e quando fazer, e saber também o que não fazer. Ter o Espírito Santo significa estar com Jesus após a morte. A melhor notícia é que o Espírito Santo que vive em você ressuscitou Jesus dos mortos e lhe fará o mesmo. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Romanos 8:11. Assim que me tornei cristã, fiquei preocupada se Deus se esqueceria de mim quando eu morresse. Como ele vai se lembrar? Hoje percebo que o Espírito Santo em mim conduzirá meu espírito diretamente a Deus. Isso é garantido. O mesmo vale para você também. O Senhor não a deixará nem a abandonará, pois você está ligada a Ele para sempre. O Espírito Santo é um adiantamento gigantesco feito à nossa alma, que garante que fomos compradas por um preço e que nossa redenção plena ocorrerá quando formos ter com Deus. Até então, o Espírito Santo em você lhe dará o senso de eternidade todos os dias. Ter o Espírito Santo significa capacidade de ser guiada por Deus. Seus pensamentos, suas ações e palavras podem ser guiadas pelo Espírito Santo. E esse é o outro indicativo de que você é filha de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8:14. A palavra grega para guiado nesse versículo também pode ser traduzida por ser continuamente guiado. Isso quer dizer que o Espírito Santo pode nos orientar ao longo dos dias. A Bíblia também nos recomenda: deixem-se encher pelo Espírito. Efésios 5:18. Essa passagem sugere que sejamos enchidos continuamente. Ter o Espírito Santo significa sempre ter ajuda e esperança. O Espírito Santo nos ajuda em todas as coisas. O conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo que eu lhes tenho dito. João 14:26. O Espírito Santo nos enche de esperança e paz. Romanos 15:13. Ter o Espírito Santo significa capacidade de orar com mais eficácia. O Espírito Santo nos auxilia a orar com poder. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. O Espírito Santo orienta nossas orações para que elas estejam alinhadas com a vontade de Deus, tornando-as muito mais poderosas e eficazes. Ter o Espírito Santo significa capacidade de se mover no poder de Deus.
por causa do Espírito Santo, dentro de nós, temos acesso ao poder de Deus. Nunca devemos ignorar esse fato. Em nenhum momento devemos ter aparência de piedade, mas negando o seu poder. Quando negamos o poder de Deus, fechamos as portas para toda a amplitude de sua obra em nossa vida. Limitamos o que Ele pode fazer em nós e por meio de nós. Sem o poder divino, não conseguimos superar nossas limitações nem enfrentar tudo o que se levanta contra nós. Ter o Espírito Santo significa ter acesso à sabedoria e à verdade de Deus. Não somos capazes de fazer o que precisamos sem a sabedoria de Deus. Ele nos dá discernimento e revelação. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. 1 Coríntios 2:13. E Ele nos revela verdades. 2 Pedro 1:21. E nos ensina todas as coisas. João 14:26. Não conseguimos orientar nossa vida sem sabedoria, discernimento e revelação. Para ter uma vida bem-sucedida, precisamos ser pessoas que têm compromisso com a verdade. Necessitamos ter o Espírito da verdade em nós, ensinando o que é verdadeiro e o que não é. Não queremos ser pessoas que estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo 3:7. Precisamos que o Espírito da verdade nos capacite a discernir a verdade em todas as situações. A competência de discernir entre verdade e mentira é importante em todos os aspectos de nossa vida. Quantas pessoas já se encontraram em cativeiro, fragmentação, fracasso, porque não conseguiram discernir a verdade nas situações de sua vida? O Espírito Santo de Deus também é chamado de conselheiro, Espírito da graça, Espírito de vida, Espírito de adoção e Espírito de santidade. Ele é eterno, onipresente, onipotente e onisciente. O Espírito Santo lhe proporciona uma vida repleta de sentido e satisfação. Ele a edifica e a guia, torna a palavra de Deus viva e, por seu poder, capacita você a realizar coisas que nunca faria sem a sua ajuda. Como seria possível viver sem Ele? Vamos orar? Senhor, é tão bom estar em Tua presença, pois nela tudo faz sentido. É maravilhoso encontrar-me mais uma vez em casa contigo, em oração. Sempre que estou contigo, sinto paz, amor e alegria. Crescem dentro de mim. Quando não passo tempo suficiente em Tua presença, sinto muita falta da sensação inestimável de plenitude que desfruto ao Teu lado. Deus, apresento-me diante de Ti para pedir que me enchas mais uma vez com o Teu Espírito Santo. Purifica-me com a Tua água viva. Lava qualquer dúvida, medo ou preocupação em meu coração. Tira tudo o que há em mim que não pertença a Ti. Permita-me andar no Espírito e não na carne e demonstrar o fruto do Teu Espírito. Faze uma obra completa em mim, a fim de que eu possa demonstrar o Teu puro amor aos outros. Ensina-me tudo o que preciso saber sobre Ti. Capacita-me a demonstrar fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tu és o Espírito de sabedoria, graça, santidade e vida. Tu és o Espírito de conselho, poder e conhecimento. Espírito da verdade, ajuda-me a discernir a verdade em todas as coisas. Obrigada por me conduzires e me guiares. Obrigada por seres meu ajudador e consolador.
Obrigado, agradeço-te também por teu Espírito em mim. Me capacita a andar em teus caminhos e cumprir os seus mandamentos. Ajude-me a orar com poder e a te adorar de modo que seja agradável a ti. Obrigada por me ressuscitares para estar contigo quando minha vida na terra terminar. Até esse dia, conduz-me para mais perto de ti. Em nome de Jesus, amém. Poder da palavra. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Ezequiel 36, 27. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. João 16, 13. E eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro Consolador, outro Conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. João 14, 16, 17. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Atos 2, 38. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que as torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, 14, 16.